Olá, meu nome é César Timóteo e eu tenho o privilégio de estar com vocês mais uma vez nesta manhã. Este é o devocional diário da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte e eu desejo que todos nós sejamos grandemente abençoados hoje, mais uma vez, pela Palavra de Deus. Hoje, o texto da nossa meditação está no capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E eu te convido então a caminhar por alguns versículos deste capítulo, com muita expectativa em seu coração, porque nós sabemos que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela certamente haverá de falar conosco. Paulo começa com a afirmação de um verdadeiro seguidor de Cristo. Ele diz no verso 1: "Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo." A maturidade espiritual de Paulo lhe permitia falar desta maneira. Ele era de fato um imitador de Jesus. Ele refletia a luz de Cristo e por isso podia dizer para as pessoas olharem para ele, porque ao fitarem nele os olhos, veriam a Cristo. Será que nós podemos afirmar assim como Paulo afirmou? Será que somos verdadeiros imitadores de Cristo? E ele vai seguir no versículo 2, fazendo um elogio aos coríntios. Ele diz assim: "De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei." O apóstolo começa elogiando os coríntios pelo modo pelo qual se lembravam dele em tudo, e retinham as tradições, assim como ele as havia entregue. Eles haviam guardado as instruções inspiradas do apóstolo Paulo. Os coríntios estavam atentos àquilo que Paulo lhes entregou. No verso 3 ele vai seguir dizendo: "Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo." Existe uma ordem natural definida por Deus para as relações humanas e também espirituais. A ideia por trás desta instrução é de que toda sociedade ordenada se apoia em duas colunas: autoridade e sujeição à autoridade. Uma comunidade só funciona como deve quando seus membros observam esses dois princípios. E aqui, Paulo cita 3 relacionamentos importantes que envolvem autoridade e sujeição. Primeiro, Cristo é o cabeça de todo homem. Cristo é Senhor e o homem está sujeito a ele. Segundo, o homem é o cabeça da mulher. A posição de liderança foi dada ao homem e a mulher se encontra sob sua autoridade no Senhor. Terceiro, Deus é o cabeça de Cristo. Até mesmo no ser divino, uma das pessoas assume a posição de governo, enquanto a outra se sujeita de forma voluntária. Cristo demonstra a sua sujeição voluntária à vontade de Deus, por exemplo, ao ser levado à cruz sendo obediente. A atitude de Jesus deve ser o exemplo de sujeição que devemos imitar. Em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, nós vamos ler sobre a sujeição de Cristo. O texto diz assim: "Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz." Esses exemplos de liderança e sujeição foram criados por Deus e são fundamentais para o modo pelo qual ele organizou o universo. Devemos enfatizar também, com muita clareza, que sujeição não significa inferioridade. Vejam que Cristo se sujeitou a Deus Pai, mas não é inferior a ele. Semelhantemente, apesar de ser subordinada ao homem, a mulher não é de forma alguma inferior a ele. O homem e a mulher são mutuamente dependentes, precisam um do outro e não há nenhum conflito entre a ideia de subordinação e a ideia de dependência mútua. Vejam o que Paulo acrescenta nos versos 11 e 12. "No Senhor, todavia, diz ele, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus." A mulher veio do homem pela criação, ou seja, foi criada de uma das costelas de Adão. Paulo ressalta, porém, que também o homem é nascido da mulher,
fazendo uma referência à gestação e ao parto. Deus criou esse equilíbrio maravilhoso e perfeito para indicar que nenhum dos dois pode existir sem o outro. Tudo vem de Deus, significa que Ele determinou todas essas coisas. Além de terem sido criados por Deus, todos os relacionamentos devem ser desenvolvidos para glorificá-lo. Glorificamos a Deus através de relacionamentos saudáveis e construídos segundo as Escrituras. Após tratar sobre a vontade de Deus para os relacionamentos, Paulo passa então, após o verso 17, a ensinar sobre a atitude daqueles crentes para com a ceia do Senhor, a reunião da ceia ou a celebração da ceia. Verso 17 diz assim: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Apesar daqueles irmãos terem sido elogiados pelo apóstolo no início do capítulo, pela forma com que retiveram aquelas tradições, aquilo que o apóstolo Paulo lhes deixou, agora com relação ao ajuntamento para a celebração da ceia, eles estavam incorrendo em grande erro, a ponto de Paulo dizer que o ajuntamento deles não era para o melhor e sim para o pior. Será que nós já paramos para pensar como isso é terrível? Aqueles crentes pensavam que estavam se ajuntando para a bênção, mas na verdade seria melhor que não se ajuntassem. Achavam que estavam celebrando a ceia, mas na verdade comiam e bebiam para a sua maldição. As palavras de Paulo são uma lembrança solene para todos nós de que é possível sair de reuniões da igreja prejudicados e não edificados. Mas o que estava acontecendo? Havia, por exemplo, divisões entre eles. Tudo indica que havia panelinhas ou facções dentro da congregação. Dentro daquela congregação havia irmãos carnais que estavam andando segundo os desejos da carne e não segundo o Espírito. Deus, irmãos, não faz vistas grossas a divisões, e por isso Paulo chega a dizer que apesar da situação triste das reuniões daqueles crentes, Deus haveria de trazer à tona, à luz, os aprovados no meio deles. Isso porque em meio a tantas divisões, certamente havia aqueles que se posicionavam do lado da verdade e da vontade de Deus. Esses seriam aprovados no tempo certo. O surgimento desses grupos na igreja de Corinto era consequência inevitável da condição carnal deles. Mas o texto nos diz também que havia glutonaria e bebedice em suas reuniões. A conduta daqueles cristãos ao se reunirem para celebrar a ceia do Senhor era tão deplorável que Paulo afirma a impossibilidade deles se lembrarem do Senhor do modo que ele havia determinado. Eles podiam realizar os rituais exteriores, mas sua atitude impedia a lembrança verdadeira do Senhor. Os membros da igreja primitiva celebravam o ágape, ou que era chamado de refeição do amor, juntamente com a ceia do Senhor. Era uma refeição comunitária, da qual todos participavam em espírito de amor e comunhão. No final do ágape, os cristãos lembravam o Senhor por meio do pão e do vinho. Em pouco tempo, contudo, esse costume começou a sofrer a infiltração de abusos. O verso 21 indica, por exemplo, que as refeições perderam seu verdadeiro significado. Além de os membros da congregação não esperarem uns pelos outros, os irmãos ricos humilhavam os mais pobres. Pessoas ricas preparavam banquetes suntuosos e não convidavam os mais pobres para participar. Alguns tinham fome, enquanto outros estavam embriagados. Uma vez que a ceia costumava ser realizada depois do ágape, alguns membros daquela comunidade estavam bêbados quando participavam da mesa do Senhor. A situação era tão triste que Paulo chega a dizer, como lemos no verso 22, não tendes porventura casas onde comer e beber?
Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? O apóstolo repreende com indignação essa conduta vergonhosa. Se eles insistiam em se portar de modo tão indecoroso, deveriam, pelo menos, demonstrar reverência e não fazê-lo nas reuniões da igreja. A partir do verso 23, ele passa então a lembrar-lhes o verdadeiro significado da ceia. E me impressiona ver como Paulo é paciente ao repreender veementemente aquela igreja, mas também fazer logo em seguida, e de forma bem didática, uma lembrança do que é a ceia do Senhor. Aqueles irmãos, aqueles crentes de Corinto, precisavam se lembrar do que a ceia do Senhor significava. E Paulo vai lhes lembrar do significado real da ceia a partir do verso 23, dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Em primeiro lugar, ele menciona como o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. A tradução literal é: enquanto estava sendo traído. Portanto, enquanto o plano de traição para entregar a Jesus se desenrolava, Jesus, o Senhor, se reunia com seus discípulos no cenáculo e ali ele tomou o pão. Quando Jesus afirmou: isto é o meu corpo, ele quis dizer, na verdade, isto simboliza o meu corpo dado por vós. Comer o pão é lembrar Cristo em sua morte expiatória por nós. A expressão em memória de mim, usada pelo Senhor, indica que os servos de Cristo devem se lembrar sempre desta cerimônia até o fim dos tempos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, diz o texto, o Senhor Jesus tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A ceia do Senhor foi instituída logo depois da refeição pascal. Por isso lemos que Jesus tomou o cálice depois de haver ceado. Ao fazê-lo, declarou que o cálice era a nova aliança no seu sangue. Trata-se de uma referência à aliança que Deus prometeu à nação de Israel lá no livro de Jeremias, há anos atrás. É uma promessa incondicional, segundo a qual Deus concordou em usar de misericórdia para com eles e não se lembrar de seus pecados e iniquidades. A nova aliança foi ratificada pelo sangue de Cristo. Daí ele descrever o cálice como nova aliança no seu sangue. O alicerce da nova aliança foi lançado pela cruz. Depois de abordar a origem e o propósito da ceia do Senhor, o apóstolo focaliza agora as consequências de participar da ceia indevidamente. Quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Nenhum de nós é digno de participar desta ceia solene. Nesse sentido, todos nós somos indignos. Aqui, porém, o apóstolo não fala de nossa indignidade pessoal, porque uma vez purificados pelo sangue de Cristo, podemos nos aproximar de Deus pela dignidade de Jesus. Paulo trata da conduta vergonhosa que caracterizava as reuniões dos coríntios para celebrar a ceia do Senhor. Eles eram culpados de participar da ceia com um comportamento descuidado e irreverente. Isto é muito sério, porque quem age desse modo se torna réu do corpo e do sangue do Senhor.
Precisamos nos examinar, verificar se estamos em pecado, se estamos em comunhão com Deus e com nossos irmãos e somente depois participar. Precisamos nos certificar de que o estado de nossa alma é apropriado. No verso 29, vamos ver que comer e beber sem discernir o corpo é trazer juízo para nós mesmos. Por isso é importante que tenhamos consciência do nosso estado espiritual. Se continuarmos a viver em pecado e ao mesmo tempo participarmos da ceia do Senhor, estaremos vivendo em falsidade. Quando participamos da ceia do Senhor sem julgar o pecado em nós, não discernimos o corpo do Senhor que foi partido a fim de dar cabo do próprio pecado. Finalmente, no versículo 30, vamos ver que, como resultado da falta de julgamento próprio, alguns dos membros da igreja de Corinto sofreram o julgamento disciplinador de Deus. Muitos estavam fracos e doentes, e não poucos dormiam. Em outras palavras, alguns foram acometidos por males físicos, doenças, e outros até mesmo morreram. Uma vez que não julgaram o pecado em sua própria vida e se apresentaram diante do Senhor em falsidade, o Senhor os disciplinou. Em contrapartida, temos a segurança de que, se julgarmos a nós mesmos, não precisaremos ser disciplinados, conforme nos diz o verso 31. Deus nos trata como seus filhos. Se estamos em desobediência, mais que depressa sentiremos o cajado do pastor em nosso pescoço, nos puxando de volta para o Senhor. Alguém disse certa vez que alguns crentes podem ser dignos de ir para o céu, mas não são dignos de permanecer na terra como testemunhas. Queridos, este capítulo nos ensina muitas coisas. Há muita informação importante, mas eu gostaria de destacar a importância de que nós sejamos mais reverentes e sinceros ao nos ajuntarmos na igreja, especialmente para participar da mesa do Senhor. Que haja discernimento, entendimento e sinceridade. Que supliquemos a Deus por arrependimento e consciência de pecados, de maneira que busquemos constantemente o perdão, purificando assim o nosso coração, corpos e mentes diante do Senhor. Que Deus nos dê essa graça. Amém.